vamos começar aqui mais um estudo, né? Agora tratando aqui nosso espaço, exposição bíblica e temática, tratando dessa pergunta aí, ó. Quem somos? Uma pergunta muito interessante, né? São perguntas filosóficas, mas que nos levam a refletir sobre vários assuntos dentro da dimensão humana, essencialmente, né? Isso é muito importante a gente refletir sobre essas questões. Então, quem somos? E aí eu vou lançar mão desse texto aí, o texto dos Salmos, né? No capítulo 8, versículo 4 e 7. Vamos ler aqui a passagem do livro de Salmos, capítulo 8. Deixa eu só pegar aqui. Quero convidar você a compartilhar conosco, a refletir e estudar essa temática conosco. Lembrando que essa temática nós vamos refletir ela em três partes. Aqui é a primeira parte, tratando sobre a mesma pergunta, quem somos, e vamos refletir sobre esse texto interessantíssimo. Salmos capítulo 8, versículo 4 e 7, diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Interessante esse texto aqui do salmista, né? Onde ele indaga o que é o homem, ou seja, quem somos, né? Vamos tratar aqui sobre essa temática em três perspectivas, ou em três dimensões. A dimensão física, na dimensão filosófica e também na dimensão espiritual, bíblica, né? Vamos começar aqui pela primeira parte, tratando aí sobre essa pergunta. E também o livro de Jó vai tratar dessa questão também, quem somos, né? Então vejamos aqui, olha só, algumas considerações iniciais. Então, nós vivemos na chamada era digital, né? No mundo tecnológico, né? Ou seja, na era do conhecimento. O acúmulo de informação que nós temos hoje, o acúmulo de conhecimento hoje é extraordinário. Conhecimento aí da robótica, da inteligência artificial, né? Em outros momentos eu posso refletir um pouco sobre essa inteligência artificial, eu sou um pouco contra em alguns aspectos sobre ela, mas não é o mérito da questão aqui. Então, nós vivemos num mundo de informação, né? Um turbilhão de informação, né? Na era do conhecimento, na era cibernética, né? Na era da tecnologia. Então, uma era realmente bastante onde a medicina evolui de uma forma significativa. Entretanto, ainda paira, né, no imaginário das pessoas questões existenciais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da existência humana? Podemos dizer dessa forma. Então, não foram ainda resolvidas essas questões. Então, aí, ó, quem somos? Quem nos criou? Né? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da existência humana? Essas e outras questões paira no imaginário do ser humano no curso histórico, essencialmente. Vamos adiante. Então, estas e outras perguntas, né, foram feitas e são feitas por patriarcas, o próprio patriarca Jó, né, os salmistas também indagaram, e ele faz essa pergunta aqui, o salmista, né, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória em glória, de honra em honra coroaste. Né? Então, a indagação que é feita no curso da história por patriarcas, por filósofos, por pensadores antigos, contemporâneos, né? De uma forma bastante interessante para nós refletirmos. Quem somos? Né? Quem somos? Olha só, nesse texto nós vamos encontrar alguns questionamentos sobre o ser humano, que nos leva a várias reflexões, e é sobre isso, né, que eu quero trazer a baila para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. Quem somos? Né? É uma pergunta inquietante, interessante,
E é isso que nós queremos refletir nessa primeira parte, tratando aqui nossos passos, exposições bíblicas e temática. Então, vamos, como eu já falei, refletir sobre essa temática, quem somos, na concepção física, ou seja, na perspectiva física, na concepção, na perspectiva filosófica e na concepção bibliocêntrica, espiritual. Então, nessas três. Vamos tratar aqui essencialmente da perspectiva física, né? Física, lembra disso aí, ó. Nós vamos analisar em três partes aqui, três meditações tratando sobre essa mesma pergunta: quem somos? Repito mais uma vez, na perspectiva física, na perspectiva filosófica e na perspectiva bibliocêntrica, né? Vamos adiante. Então, vamos pensar um pouco, né? Olha só, um pensador muito influente do século XX, existencialista francês Jean-Paul Sartre, aí no século XX, né, no início do século XX, né, para aí nessa segunda, já no finalzinho do século XX, escreveu: nascemos por azar. Olha só a frase que esse existencialista coloca, né? Nascemos por azar, vivemos por inércia e morremos por acidente. O homem é uma paixão inútil. Olha só essa frase impactante. Eu trouxe só para provocar mesmo, né? É atribuído, né, a Jean-Paul Sartre, sobre essa questão, sobre a existencialidade humana. O que é que você acha sobre essa frase? E aí, desse pensador? Trouxe apenas para provocar, trouxe apenas para refletir. Olha só, no ser humano há mais coisas dignas de admiração do que de desprezo. Albert Camus. Né? Interessante, né? Algumas ideias, né, sobre a concepção humana na perspectiva física. Né? A obra escultural, né, do artista francês Auguste Rodin traz aí nessa imagem uma escultura, né, do pensador, figura o ser humano em pertinaz busca dar resposta às perguntas, né? Quem somos, quem nos criou, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da existência humana. Então, o pensador vai refletir sobre essas questões. E nós também estamos refletindo. Para Platão, o ser humano é um bípede sem penas. Interessante, né? Ou seja, é, é, é uma reflexão interessante e atribuída a Platão, né? O ser humano é um bípede sem penas, né? Ou seja, o ser humano bípede anda com duas pernas, não tem penas. Quem tem penas é aves, né? Olha aí esse pensador, né, Nietzsche. O homem é definido como um ser que evolui como animal, é imaturo por excelência. Tem uma certa razão Nietzsche aí, né? Vamos adiante. O homem é um animal social político, né? Então, a Grécia vai refletir muito sobre a questão da polis. Nós estamos aí numa eminência de pleitos eleitorais do executivo municipal, e aí também vários outros políticos, né? Não estou discutindo aqui sobre política, pelo amor de Deus, mas o Platão vai tratar sobre a questão da polis, né? As comunidades. Interessante. Então, o ser humano é um animal social que faz parte da polis, né? Ou seja, é político. Político no bom sentido da palavra. A democracia ela surge na Grécia, né? Não é o mérito do nosso estudo aqui, mas apenas trazendo aqui alguns relances sobre esse pensador. Molière ensinou que o homem é um animal vicioso. Interessante, né? Isso aí. Apenas alguns flashes aqui, algumas ideias sobre quem somos. Lembrando, repito, vou repetir várias vezes, na concepção física, né? William, né, disse que o homem é um animal que ri e chora, né? O aspecto físico é o aspecto pelo qual o ser humano é melhor conhecido. Sim, o ser humano é um aspecto físico, a carcaça, o invólucro, né? Por ele, o branco se distingue do negro, né? Grande do pequeno e o corpulento do magro. Então,
a carcaça, o aspecto físico do ser humano, nós vamos aqui refletir. Pesquisas apontam que o corpo do ser humano é uma verdadeira máquina, é verdade. A estrutura do ser humano física é uma máquina. Imagina aí, vamos aqui refletir aqui sobre várias partes. O corpo do ser humano possui cerca de 206 ossos e mais de 600 músculos, né? Interessante isso aí. O peso do sangue de um adulto é de cerca aí de 15 quilos. O coração humano bate, em média, aí, 70 vezes por minuto. Cada pulsação desloca cerca de 44 gramas de sangue somadas em 24 horas, totalizam aí, isso é um cálculo aproximado, né? 5.850 quilos diários, né? Então, o coração, fecha a sua mão, há quem diga que quando o tamanho do seu coração é o tamanho do seu punho, né? É interessante isso aí. Toda a massa do sangue passa pelo coração em apenas 3 minutos. Importante o sangue, né? Para oxigenar os músculos, as artérias e o cérebro, né? Os pulmões do homem, do ser humano, contêm normalmente 5 litros de ar. Olha só como é importante, né? O ser humano respira cerca de 1.600 vezes por hora, gastando 306 litros de ar. O corpo humano possui 3 elementos, sendo 8 sólidos, 5 gasosos. É interessante. Estou refletindo aqui nessa pesquisa que fiz sobre a estrutura física do ser humano. Quem somos, né? Observe o exemplo, um homem pesando 76 quilos, eu estou pesando aí em torno aí de 68, né? Constituído de, olha só, 7 kg de hidrogênios, 44 de oxigênio, 50 gramas, né, de ferro e cal, né, suficiente para pintar aí 2 metros quadrados de parede, né, metros quadrados, 100 gramas de enxofre, suficiente para matar pulgas de cães de porte médio. Essa pesquisa trazia sobre isso. 173 gramas de azoto, né? 600 gramas de cloro, 800 gramas de potássio, 1.700 gramas de cálcio. A estrutura do ser humano, né? O ser humano como ser físico, na saúde, olha só, diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. Eu peguei esses dados de uma revista Veja, faz alguns anos, né? Eu achei interessante, estou compartilhando. Esses dados eles devem já estar atualizados, viu? Apenas para termos um vislumbre, né, da importância da estrutura física do ser humano, obra da criação divina, diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. O cérebro, por exemplo, o cérebro dos homens é em média aí 15% maior e 10% mais pesado, o cérebro, né, do ser humano, do homem. Mas no cérebro das mulheres, as conexões entre os neurônios são mais numerosas. Por quê, hein? O raciocínio, a mulher tem uma habilidade extraordinária de se comunicar, até mais do que o ser humano, do que o homem, né? Por que não? Olha só os dados. O ser humano como ser físico, na saúde, diferenças fisiológicas entre homem e mulher, a visão, as células da retina responsáveis pela identificação das cores são controladas pelo cromossomo, além de 2 cromossomos X, as mulheres contam com estrógeno, né, que facilita o processamento de informação pela cédula da retina. Em resumo, as mulheres têm uma visão melhor da que a dos homens. A visão é bem ampla, né? Interessante, né? A visão periférica das mulheres, no entanto, é melhor, o que era essencial para a proteção da criança, né? Então, a mulher consegue ter uma visão realmente extraordinária, visão de águia, né? Vamos aqui, ó, o ser humano, aspecto físico, diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. O olfato, olha só, o olfato
tende a ser mais aguçado nas mulheres, fica ainda mais apurado no período da ovulação. As mulheres entendem bem dessa questão. Então a mulher ela consegue ter uma fragrância, né, do bom perfume de Cristo, né, vamos dizer assim, mas no aspecto físico, essa característica a mulher tem aí. Nós temos a audição. As mulheres ouvem melhor, especialmente sons agudos com o choro bebê. Imagina, olha só. Ela tem uma audição realmente poderosa, dada pelo próprio Deus. O homem muitas vezes vai se deitar, né, cansado da luta diária, do labutar, mas aí que a mulher fica, né, deitada, dormindo, mas o ouvido no seu bebezinho, para escutar se ele realmente está bem, se está doente ou não. O homem cochila lá, depois que cai ali, já era, né? Mas a mulher não, ela tem realmente essa audição dada por Deus para cuidar das suas crias, né? Interessante isso aí. Olha só, mas isso não significa dizer que o homem também não possa ter a sua participação, e deve e tem a participação, mas apenas eu estou refletindo aqui as diferenças fisiológicas no aspecto físico do homem e da mulher. Olha só, o paladar masculino é mais aguçado para distinguir sabores amargos e salgados. As mulheres, por sua vez, se sai melhor na identificação do alimento através do paladar, né? Então, o pulmão, já que nós ganhamos, né? O volume do pulmão masculino é 20% do que do feminino, ou seja, a capacidade respiratória dos homens é maior. Você observa que aqueles homens que mergulham, né? Então, o homem consegue mergulhar em profundidade maior do que a mulher, devido justamente a essas características físicas do pulmão do homem em relação à mulher. A hemoglobina é responsável por levar oxigênio para todos os órgãos e tecidos do organismo. Com os homens tem mais hemoglobina, né, circulando no sangue, a respiração deles é mais eficiente do que a mulher. Então, a mulher tem um fôlego, vamos dizer assim, nessa linguagem mais simples, mas o homem tem mais, né, tem um pulmão mais forte, né, para suportar a ausência do oxigênio. O coração, olha só, interessante, o coração masculino é 30% em média maior do que o feminino, né? Tanto o pulmão e também o coração. Nas mulheres, o calibre das artérias coronárias costuma ser até 15% menor. Então, é interessante essa característica, né, do homem em relação à mulher. O coração feminino bate até 10% mais rápido que o masculino, inclusive durante o sono. Os batimentos cardíacos da mulher variam de 60 a 80 por minuto, e dos homens aí em torno aí de 55 a 70. Interessante essas características. Lembrando que esses dados eles já talvez estejam ultrapassados, né? Por diversas questões fisiológicas, tanto do homem quanto da mulher. Apenas para nós termos uma ideia da estrutura física, dos sentidos humanos, das particularidades dos elementos do corpo do homem e da mulher, fazendo essa diferença aqui. Diferença fisiológica entre homens e mulheres. O sistema digestivo, os hormônios ovarianos deixam os movimentos peristálticos mais lentos, por isso as mulheres têm mais intestino preso, né? Então, diferentemente do homem. Então, temperatura corporal, a testosterona masculina faz com que os organismos dos homens funcionem num ritmo mais acelerado do que o das mulheres, por causa da testosterona masculina. Por isso, a temperatura corporal deles ligeiramente é mais elevada, né? Comprovado cientificamente. Diferença fisiológica entre os homens e mulheres, olha só, a pele, interessante isso aqui, ó, a pele feminina é até 10 vezes mais fina e sensível ao toque do que a masculina. Por isso que, por mais que a mulher possa, vamos dizer assim, fazer academia, né, tem a sua importância,
mas a musculatura do homem, a estrutura de massa do homem, ela consegue, tanto a parte do tecido epitelial, no tecido mais externo, ela é mais, vamos dizer assim, mais grossa do que a do homem, né? Aliás, do homem é mais grossa do que a mulher, perdão. Então, sensível, né, ao toque, no caso, a mulher, do que é masculino, o que ajuda a explicação a maior propensão das mulheres às rugas, né? Então, coloca essa imagem aqui só para mostrar justamente o que diz aí o texto que eu coloquei, né? A pele fina da mulher, devido a essa característica bem peculiar da mesma, fina, mas com o tempo, meu amigo, tudo desmorona, e aí as rugas aparecem, não tem como, tanto do homem como da mulher. Então, era isso que eu queria trazer, meus nobres irmãos, caros amigos que nos escutam nessa exposição bíblica e temática, tratando sobre essa temática, né? Quem somos, né? De onde viemos, quem nos criou, para onde vamos, qual é o sentido da existência humana, mas essencialmente tratando aqui quem somos, ou seja, a estrutura física do ser humano para a nossa reflexão. Tem mais de duas concepções que nós vamos refletir, a concepção filosófica do que vem a ser o ser humano, e depois a gente fecha dentro da perspectiva bibliocêntrica do que vem a ser o ser humano, né? Dentro dessa visão, refletindo sobre esta pergunta: quem somos? Você já refletiu sobre ela? Quem somos? Então, até o nosso próximo encontro aqui, tratando sobre mais uma exposição bíblica e temática. Até lá!